Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Sadraque Boaventura. Estamos hoje no capítulo 21 de Gênesis. O nascimento de Isaac, né? Quando o Senhor dá Isaac a Abraão. Vamos lá? E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão o filho da sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus tinha ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria a mamar a filhos? Pois lhe dei um filho da sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Você vê que aqui é muito importante você prestar atenção na história de Abraão. Por quê? Abraão, ele circuncidou seu filho conforme Deus tinha dito. Muitas vezes, para a gente receber algo, né, alguma promessa de Deus, exige um certo sacrifício, né? E Deus ele pede isso de nós. Só que muitas vezes esquecemos da aliança e do mandamento de Deus, da aliança que ele pediu para nós fazermos, né? E aí deixamos de lado as coisas de Deus, o que ele disse para fazer, né? Que é uma coisa simples, mas que simboliza e significa muito, né? Principalmente aqui na vida de Abraão, era uma aliança perpétua sobre a sua descendência, né? Uma promessa ali, onde Deus separaria o povo dele, né? O povo da descendência de Abraão, que seria o povo abençoado, né? Da parte de Isaac, ali, e do povo que ali na verdade não conhecia Deus, né? Então Deus estava fazendo essa separação, né? O motivo de tudo isso até hoje, de todas essas diversidades que temos, é Deus ele fazendo a separação entre nós e o mundo, tá? E é necessário que para recebermos algo de Deus, é necessário que seguimos aquilo que Deus pede para nós, né? Se você não concorda, não segue, mas eu tenho certeza que, infelizmente, né, para você não vai ter uma aliança com Deus, não vai ter, né, a bênção de ter Deus do seu lado, né, ali te protegendo sempre, te ajudando, né? Mas se você crer nele e quer uma vida com ele, é necessário que você faça o que ele diz, tá bom? Agar e Ismael são mandados embora. Vamos ver por quê? Aqui. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão. Zombava quando Isaac desmamou, né? E ali houve uma festa grande para comemorar, né? A Isaac, o filho de Abraão legítimo, né? De Sara e Abraão, que é o filho da promessa de Deus, né? Por que filho da promessa? Porque Deus havia prometido a Abraão um filho e a Sara um filho, né? E eles eram um só. Lembra? Quando existe um casamento, os dois se tornam um. Então, se Deus prometeu a Abraão um filho, logo esse filho seria filho da promessa, porque seria a promessa de um filho. Exatamente isso. Ó, e disse a Abraão: Ponha fora
Ó, é Sara falando, tá? E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Né? Abraão, ele aqui nesse momento, eu acho que até nós, né? É, ele parou, acredito eu que até ele ficou assustado com o pedido de Sara, né? Falou para ele: manda embora daqui esta mulher e seu filho, como se o filho não fosse também de Abraão. E aí ele ficou chocado, né? Porém, Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Né? Muitas vezes a, a mulher, né, ela nos instrui em algo que para nós muitas vezes a gente é cego para algumas coisas, e a mulher ela consegue enxergar isso, né? E ela nos avisa, e muitas vezes a gente acha que é coisa da cabeça delas, né? Assim como Sara falou, e para ele era um espanto, né? Ele começou a achar que Sara era ruim por pedir isso, né, a ele. Mas só ela sabia o que ela passava, só ela sabia, né, ali a necessidade daquilo, o porquê daquilo. E se Deus ele aprovou naquele momento, né, então Deus ele sabia a dificuldade de Sara com aquele menino, né? Vamos lá. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque é tua descendência. Ou seja, não fugiu ainda da promessa da descendência de Abraão, né? Mas sim da promessa espiritual. Isso fugiu, porque não eram filhos de Abraão e Sara. Não eram filhos de Abraão e Sara, mas da promessa de uma grande descendência, porque ele era descendente de Abraão, sim, ele teria uma grande descendência, tá? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e a deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Quando a Bíblia fala andando errante, andando no caminho errado, né? Andando de forma que Deus não aprova, tá? Então ela andou errante, ela deixou Deus para seguir suas próprias vontades, e aqui andou pelo deserto, tá? E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. Ou seja, ela já tinha perdido a fé em Deus e a esperança. Ela tinha deixado Deus naquele momento. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Aí, quando ela entrou em desespero, muitas vezes acontece nas nossas vidas também, no desespero procuramos a Deus, né? E aqui ela chorou, né? Ela procurou a Deus, com certeza ela clamou a Deus naquele momento, porque ela sentia que ia morrer e que o filho dela, né, iria morrer. Só que ela tinha esquecido nesse momento da promessa que Deus havia feito sobre a vida dele, né, que ainda teriam descendentes. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas. Vamos aqui. Porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ó, ela tinha deixado, né, de crer em Deus. Com certeza ela chorou ali, né?
E aí o filho dela, né, ali pediu misericórdia a Deus, porque acredito eu que o filho dela tinha mais intimidade com Deus por conta da criação com Abraão do que a própria Agar, que era egípcia, tá? Aí Deus falando, ó, ergue-te, levanta um moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço da água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Ó, a aliança com Abimeleque. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Olha, engraçado os capítulos, né? Que aqui já entra continuação da história, né? Se vocês estão acompanhando aí, vocês vão ver essa história, elas são em partes, né? Em vários capítulos e é contada as partes dessa história, né? Juntando, aí você consegue identificar qual é qual. E aqui Abimeleque lembra que vocês lembram que Abimeleque, né, tomou Sara e aconteceu tudo aquilo. Se vocês quiserem acompanhar, ver os outros vídeos aí para vocês entenderem melhor a história. Abimeleque tomou a Sara e Deus, né, feriu Abimeleque, feriu ali a terra e aí eles, só um resumo, tá, gente? Uma aliança, fizeram uma aliança, Abimeleque deu uns bens para Abraão, né? Fizeram uma aliança ali e aqui é continuação dessa história. E disse a Abraão: Eu jurarei, porque é por causa da mentira que Abraão tinha dito, que não da mentira, na verdade, ele contou a verdade, mas anulando, né, um fator muito importante, que ele era esposo de Sara, tá? E aí, aqui ele promete não mentir mais, e ainda promete sobre sua descendência, tá bom? Abraão, porém, respondeu a Abimeleque por causa de um moço, não, de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força, né? Eles estavam em terras distantes, né, ainda peregrinando, e aí os servos de Abimeleque tinham tomado à força um poço que o próprio Abraão tinha cavado naquela terra, onde Abimeleque cedeu para Abraão. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque. Agora Abraão está dando riquezas a Abimeleque. Antes, né, se você ver a história, Abimeleque dá presentes a Abraão, mas nesse momento Abraão está dando presentes a Abimeleque, tá? Como forma de uma aliança ali, né? Antigamente, para fazer alguma aliança, eles davam alguns bens, alguns presentes, né? E se aceitassem, era tida como boa aliança, que ambos concordavam nesta aliança. Assim fizeram ambos uma aliança. Pós Abraão, porém, a parte 7 cadeiras do rebanho. Pôs Abraão, porém, a parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão:
para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? Ou seja, Abraão tinha separado 7 cordeiras, tá bom? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço, né? Então Abraão ali, de certa forma, ele estava pagando pelo poço que já era dele, tá? Para não ter briga. Por isso se chamou aquele lugar Beceba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus, e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Ali Abraão estava na terra dos filisteus, e o importante é que Abraão, em todo lugar que ele chegava, ele agradecia a Deus e ali fazia um altar para adorar a Deus por ter sido bem sucedido naquele lugar, tá bom? Toma isso para sua vida. Onde você chegar, sacrifique-se um pouco do seu eu, né? Faça sacrifício a Deus de tudo ali que você tem e tudo que você conquistou, porque com certeza Deus ele continuará te abençoando em tudo que você for fazer, tá? Eu peço a vocês que deixem aí o like, compartilhem, se inscrevam aí no canal e se gostou, ative o sininho aí para receber os novos vídeos, novas notificações, tá bom? E ficam todos na paz do Senhor Jesus.